pessoal, meu nome é Aaron Grenier e está começando mais um vídeo no canal Mundo da Arte. E dessa vez, pessoal, eu resolvi parecer sem o chapéu. Dei um toque nas madeixas e resolvi ver aí se vai ficar legal. Mas nem é esse o foco desse vídeo em particular. Nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês o porquê que eu sou vegetariano. Normalmente quando eu falo que eu sou vegetariano, as pessoas logo, a primeira coisa que vem à cabeça delas: ah, você é vegetariano porque você pensa nos direitos dos animais, que não é legal comer carne de animal, porque o bichinho tá vivo e tal. Realmente isso é um bom motivo de você pensar e realmente tá correto. Por outro lado, não existe somente um motivo para se ser vegetariano. Existe uma leva gigante de muitos e muitos motivos para se ser vegetariano. Vai desde saúde até a questão social, a questão de do direito dos animais, vai desde até questão política, até a leva de motivos para você ser vegetariano é muito grande e vai de cada pessoa, até religioso mesmo. Até na própria religião, todas as religiões acabam falando um pouco sobre isso, e a maioria delas, até se você for levar ao pé da letra, a maioria delas também falam que não é legal comer carne, né? Mas nem vou chegar a esse ponto aqui no canal. Eu só quero falar um pouco sobre a minha história, porque eu virei vegetariano, e dar de bandeja aí de graça para vocês mais ou menos uns 10 motivos para você se tornar vegetariano também. São assim, eu vou deixar aí na descrição o link do site que eu peguei alguns motivos, 10 motivos que eu peguei. Lá tem 25 motivos para você ser vegetariano. E se você pesquisar na internet, você ainda vai descobrir ainda mais de 25. Ou seja, é motivo pra caramba para você ser vegetariano. Aqui nesse vídeo eu só vou trazer mais ou menos uns 10. Então vamos lá, né? Por que eu sou vegetariano? Quando eu era mais novo, bem criança assim, eu não era vegetariano, né? E nem tinha pensamento sobre isso. Só que, e é claro, antes de eu começar a falar sobre isso, eu queria dar mais um adendo. Outra coisa que as pessoas pensam bastante sobre os vegetarianos é que eles passam fome, eles não comem nada, não é mesmo? E não é verdade. Tanto que quando eu comecei a virar vegetariano, quando eu virei de fato vegetariano, eu ganhei 2 quilos. Eu pesava em torno de mais ou menos 50 quilos. Hoje em dia eu devo pesar uns 55 quilos. Acertou, miserável! Eu engordei pra caramba depois que eu virei vegetariano. E a tendência é engordar mais porque eu ainda sou muito magro para o meu tamanho e para minha idade. Então vamos lá voltar, né, pra época quando eu era criança. Eu não era vegetariano. Por outro lado, eu também não era nada, né? Eu mal comia. Eu era muito chatinho pra comer, né? Já não comia muito legume, já não comia muita salada, não comia quase nada. A única coisa que eu praticamente comia era carne e arroz e feijão. Clássico, né? Ali pra minha adolescência, e o que eu quero deixar de claro sobre a minha infância é que eu não tinha uma alimentação regulada, eu não tinha horário pra comer nem nada. Mas era mais por culpa minha mesmo, né? Por chatice minha, né? Agora na minha adolescência, a minha irmã, a Ariadne, a mais velha, virou vegetariana, decidiu ser vegetariana e ela começou a conversar comigo, com a minha mãe e a minha irmã. E a gente começou a diminuir bastante na quantidade de carne que a gente comia. Então a gente diminuiu bastante na quantidade, mas ainda assim comia carne. Nesse período ali, nos 15, até os meus 15 anos, que eu comecei a diminuir bastante na quantidade de carne que eu comia, que até então eu só vivia de carne. Nesse período ainda assim, eu comecei a aumentar um pouco na quantidade de arroz e feijão, e outras misturas, comecei a comer ali um pouquinho de salada, mas ainda assim eu era muito enjoadinho para comer. Mas eu diminui bastante na quantidade de carne, o que acho que me deixou um pouquinho mais anêmico também, porque eu não repus nada, mas enfim, não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu comecei a diminuir bastante na quantidade de carne. Assim eu fiquei por mais ou menos uns 5 anos, que foi quando eu comecei que foi mais ou menos meus 18 anos, que eu decidi arrumar um emprego, né? Aí eu comecei a trabalhar de caixa em um supermercado. Aí eu comecei a reparar a forma como o mercado trata a carne. Como ela trata realmente assim, como ela guarda no frigorífico e tudo mais. Eu também reparei que aquele mercado em si não era o único. Todos os mercados tratam a carne da mesma maneira. Isso me chocou um pouco porque é bem nojento, gente. Vai por mim. Não é legal. Não é legal. E o problema não é nem tanto o mercado em si, mas é porque realmente não tem muito o que fazer com a carne
é um alimento muito frágil, assim, diria que estraga muito rápido também, né? Mas enfim, né? À toa que estraga rápido e a gente vai até ver um pouco mais pra frente quando eu falar dos motivos, né? Aí quando eu trabalhava no mercado, percebi também a forma não só como o mercado tratava o alimento, mas às vezes até os próprios clientes que compravam a carne também não tinha muita lá higiene por cima da carne, né? Em questão da carne. E até porque não é muito bem embalado, dependendo da carne que você for comprar, ela não era muito bem embalada, né? Aí quando eu comecei a trabalhar no mercado, eu vi como eles tratavam a carne. E também no mercado, eu comia no mercado, né? Eu comia nesse trabalho. Então eu até tinha outras opções de comer, mas não era tanta. A quantidade de carne que é, não só no mercado, mas em restaurantes, em maioria dos lugares, a quantidade de carne que tem, nossa, é imensa. A gente não tem muita opção do que comer realmente, mas é porque, na verdade, a maioria das pessoas, elas não são onívoras, elas são carnívoras. Porque, a maioria quando você vira vegetariano, uma das primeiras coisas que eu reparei quando eu virei vegetariano é a quantidade de carne que o povo come. É abusivo, já é loucura. A quantidade de carne que, se você for parar pra pensar, a quantidade de carne que você come com relação à quantidade de outros alimentos que tem pra se comer, você já para pra pensar um pouquinho, né? Mas enfim, vamos ao que interessa. Quando eu comecei a virar vegetariano, uma das primeiras coisas que também, além dessa, que eu comecei a reparar quando eu virei vegetariano, nesse período que eu trabalhava no mercado, porque eu até tinha um pouco de opção de comer outras coisas. O primeiro é que eu comecei a comer outras coisas. Como eu parei de comer carne, eu comecei a substituir por legumes. Então eu comecei a comer outras coisas que eu não comia. Alface eu não comia, tomate eu não comia, pimentão eu não comia, pepino, entre outros legumes e frutas e grãos que eu não comia. E eu passei a comer, por isso que eu acho que eu também ganhei peso, porque eu comecei a comer de verdade. Até então eu só comia carne, agora depois que eu virei vegetariano eu passei a comer outras coisas, entende? Então eu ganhei peso, graças a Deus, e eu espero estar ganhando mais ainda, né? Porque afinal de contas eu sou muito magro. Então essa questão de, você é vegetariano, o que você come? Muita coisa, eu como pra caramba, na verdade. Né? Vou até dar uma aulinha agora de vegetarianismo. Não existe somente um tipo de vegetarianismo, né? Existem vários tipos de vegetarianismo. Eu vou entrar aqui em quatro tipos de vegetarianismo. Existem até mais, mas eu vou ficar só nesses 4 mesmo, certo? O primeiro, que é o meu caso, é o ovo-lacto-vegetariano, que é o meu caso. Eu só não como carne. Tudo que foi vivo e morreu para se alimentar, eu não como. No outro lado, infelizmente, eu diria, um dia eu até paro de comer essas coisas, mas eu ainda como coisas que venham do leite e do ovo e mel e outras coisas que são derivadas de animais, certo? Por enquanto, um dia eu vou parar com essas coisas também, que eu também não acho certo, mas vamos lá. Existe o lacto-vegetariano. O lacto-vegetariano, no caso, ele não come carne e também não come ovo e derivados de animais, mas ele come, no caso, talvez beba também, derivados do leite, né, que tem lactose. Esses aí ele come ainda. Depois vem o ovo-vegetariano, que no caso, ao contrário do lacto-vegetariano, ele não come nada que tenha leite, come derivados de animais como ovo e mel, entre outros, mas não toma nada que tenha lactose. E também não come carne, certo? E os vegetarianos estritos. Estritos também veganos vegetarianos, né? São os veganos. No caso não é bem veganos, porque veganos são pessoas ativistas que realmente lutam pelos direitos dos animais e tudo mais, além da dieta dos vegano-vegetarianos. Esses aí, nada. Não pode nada que seja derivado do animal, que seja pro animal, ou que seja animal, não pode. Entendeu? E ainda tem mais, tem uns que só comem grãos, não comem vegetal. Tem uma vasta, formas de ser vegetariano. Eu, no meu caso, infelizmente, ainda fico no básico do ovo-lacto-vegetariano. Mas eu pretendo no futuro também estar sendo um vegano-vegetariano e cortar de vez qualquer coisa que seja derivado de animal. Até porque tem muitos motivos para ser assim. Eu acho que a minha história é mais ou menos essa. Mas então, vamos aos bônus desse vídeo, que eu não vou ficar só falando de mim. Vamos lá aos motivos para se tornar vegetariano, certo? Vamos lá. O primeiro motivo para se tornar vegetariano, não necessariamente para se tornar vegetariano, mas fica com um recadinho assim,
Só para você ter uma ideia, com a alimentação vegetariana, a fome seria imediatamente eliminada. Ou seja, se todo mundo virasse vegetariano, a fome não seria um problema tão grande quanto é. Eu acho que, é claro, infelizmente, a distribuição alimentícia não é uma coisa muito boa aqui no planeta, não é nem só aqui no Brasil, mas no planeta não é uma coisa muito boa. Não é bem distribuído o alimento. Porém, se todo mundo fosse vegetariano, ou pelo menos uma boa parte, a fome seria um problema muito menor. A cada 100 hectares de terra produzem carne para 20 pessoas. Então imagina aí, 100 hectares de terra dá para produzir carne para 20 pessoas só. Esses mesmos 100 hectares que produzia a carne, se ele produzisse grãos, qualquer tipo de grão, daria para alimentar 240 pessoas a cada 100 hectares. Já começa, esse é o primeiro motivo para você virar vegetariano. Você fala, mas não é metade da população, sou eu. É assim que começa, de grão em grão, certo? Então se você virar vegetariano, você já vai estar fazendo a sua parte para isso, entendeu? É um começo, não é uma solução geral, mas é um começo. Se você não começar por você, meu filho, fica difícil mudar o resto do mundo, não é mesmo? O segundo motivo para se tornar vegetariano. Vamos lá. A carne contém substâncias como hormônios, pesticidas, antibióticos que são dados aos animais. Estas substâncias são 15 vezes mais concentradas na carne que em outros do que alimentos vegetais. Ou seja, eu tô lendo, tá, gente? Porque é muito motivo, não dá para decorar todos, entende? Então eu precisei dar uma lidinha até para poder ficar mais fácil e tal. Mas eu vou explicar. Para você fazer criação de gado, você precisa estar dando antibiótico pro animal, para não contrair doenças, mas são antibióticos próprios pro animal, não é antibiótico pro ser humano, entendeu? Para mim, para você, é pro animal, pra vaca, pra galinha, pro peixe. Eu acho que o peixe também tem antibiótico, né? Então não é um antibiótico que é bom para você, e sim pro animal, para ele não contrair certas doenças. Pesticidas, que é para espantar os insetos, as pestes, o próprio nome já diz, que também não é para nós seres humanos, é para o animal. E hormônios, os hormônios ainda é pior, porque os hormônios é para fazer o animal crescer e ficar ainda maior e ter mais quantidade de carne. Porém, esses hormônios, esses pesticidas e esses antibióticos não são próprios para nós seres humanos, é para o animal. E depois que ele é abatido, esses produtos continuam nesses animais. E você consome esses produtos dentro da carne. Em menor quantidade, provavelmente, porque se perde um pouco durante o processo e de transporte, mas acaba se perdendo um pouco. Mas ainda assim é uma quantidade perigosa para as pessoas. Não quer dizer que você vai morrer porque você está comendo carne hoje, mas a sua qualidade de vida e a quantidade de tempo que você vai viver pode diminuir bastante, certo? Então pensa nisso aí também, que é uma coisa bem interessante de estar se pensando. Então vamos pro terceiro motivo. Terceiro motivo para ser vegetariano. A poluição de lagos e de lençóis freáticos acontece principalmente devido à liberação de excrementos de criação de animais em larga escala. Somente a criação de animais nos Estados Unidos produzem 39 mil quilogramas de excrementos por segundo. Vamos lá tentar explicar esse negócio aí. Você sabe que a gente aqui em São Paulo está sofrendo muito pela falta de água. E você está pensando que a culpa é sua, porque você, não sua, mas da própria população, que a gente desperdiça muita água. De fato a gente desperdiça um pouquinho sim. Mas antes de tudo eu quero entrar num detalhezinho pequeno que não tem nem nada a ver com o vegetarianismo, mas é bom dar esse atento. É um dado que eu não peguei nesse site, tá? É um dado que eu peguei um pouco tempo atrás, mas você consegue na internet também. E aqui a gente acaba descobrindo um pouco que metade dessa água, né, é por criação de gado. A poluição de lagos e lençóis freáticos, né, que é onde tem água doce, água potável, né, acaba sendo poluída principalmente pela criação de gado, né? Que no caso aí só nos Estados Unidos, que é um dos maiores distribuidores, tem 39 mil quilogramas de excremento que são jogados no lençol freático e nos lagos. Vamos para o quarto motivo para ser vegetariano, certo? Metade da poluição da água do mundo acontece devido à criação de animais.
que já foi o que eu tinha dito na parte 3, né? Mas é fato. Igualmente, o consumo de água para a criação de animais é alarmante. Para produzir 1 quilo de carne são necessárias entre 20 mil a 3 mil litros de água só para a criação de animais, certo? Enquanto para produzir 1 quilo de trigo são necessários somente 150 litros de água. Ou seja, para 1 quilo de carne em geral é necessário de 20 mil a 3 mil litros de água. Enquanto para 1 quilo de grão de trigo, só de trigo, mas pode ser outros grãos também, são necessários 150 litros de água. Ou seja, é bem menor. Economizar água, hein? Já é uma ajuda, tá vendo? Só o fato de você virar vegetariano, você já está ajudando na questão política também, na questão de economizar água, tá entendendo? Você não está financiando isso, entendeu? Você não é o culpado por isso. Se você consome carne, você é um dos maiores culpados por isso, entende? Então se você parar de comer carne, você já tira a culpa de você e ajuda pra caramba, certo? Acabar com essa indústria que tá acabando com a gente. Então vamos para o quinto motivo para ser vegetariano. Cerca de 80% das áreas cultiváveis no mundo são utilizadas para pasto e criação de animais. Cerca de 80% de áreas cultiváveis, ou seja, de áreas boas para plantar, são usadas para a criação de animais, para abate. Entendeu? Enquanto 1 hectare de terra, 22.500 quilogramas de batata podem ser colhidas, a mesma área somente 185 quilogramas de carne são produzidas. Eita pomba, isso foi difícil de eu falar, hein? Ou seja, em 1 hectare é possível, você consegue produzir 185 quilogramas de carne. Nesse mesmo 1 hectare você pode produzir 22.500 quilogramas de batata. Só de batata. Meu, é muita coisa, gente. Realmente, dá pra matar a fome com isso tudo. Mas é claro que a gente tá falando só de batata, mas é possível plantar outras coisas. Então, tem mais ou menos produtos, assim, alimentos, né? E eu vou falar pra você, alimenta pra caramba. Batata é uma delícia, né? Quem não gosta de batata? Fala aí, né? Vamos lá então ao 6º motivo para se ser vegetariano. Tá até divertido isso. 90% de desmatamento de florestas tropicais é decorrente de criação de animais. E mais de 1.000 espécies são extintas com o desmatamento. Caraca, 1.000 espécies de animais entram em extinção no caso do desmatamento. Isso é 90% do desmatamento de florestas tropicais é decorrente de criação de animais. E aí? Tudo isso pra você comer carne. Já pensou, mano? São 1.000 animais que são extintos, deixam de existir só pra criar um único animal, uma única espécie, que provavelmente vai sofrer pra caramba. E esse é outro motivo que eu posso deixar pra depois dos 10, viu? O sofrimento é uma coisa, nossa senhora. 7º motivo para se ser vegetariano. A digestão de carne é uma digestão difícil que consome muita energia e causa cansaço após sua ingestão. A carne é uma digestão muito pesada, muito difícil para o organismo, consome muita energia nossa. Então a energia que você poderia estar usando para outras coisas, você acaba perdendo e acaba ficando mais cansado e se estressa pra caramba. Você que trabalha pra caramba de 8 a 12 horas, tem gente que trabalha até 12 horas, gente, e fica muito cansado, metade desse cansaço é por causa do consumo de carne. Fica a dica aí, hein? E eu tô falando sério mesmo, quando eu comia carne eu me sentia muito pesado. Depois que eu virei vegetariano, eu me senti mais leve, com mais energia, certo? E a alimentação vegetariana é leve e não sobrecarrega o organismo. Tem essa também, nosso organismo, porque a carne, no caso, precisa de muito nutrientes do nosso corpo para consumir, e acaba até mesmo consumindo um pouco de nós mesmos. A gente acaba se consumindo um pouco por causa da carne que está sendo consumida. Questão até de que a carne é parecida com a nossa carne, aquela coisa.
Dá pra você entender, não é muito difícil, vai. Vamos então pro 8º motivo. Já perdi a conta. Não. Vamos lá pro 8º motivo para se tornar vegetariano. A alimentação vegetariana é mais barata. Essa daí vai para a questão econômica, hein, pessoal? Tem questão econômica nisso também. A alimentação vegetariana é mais barata e econômica. Com o dinheiro de 1 kg de carne, você pode fazer um sacolão de legumes e verduras. 1 kg você pode comprar muita coisa. Você vai aí num sacolão da vida aí, e meu filho, com 1 kg de carne, com o dinheiro que você gastaria para 1 kg de carne, você compra legume pra caramba. Você consegue alimentar sua família de boa, velho. É muito mais econômico ser vegetariano, economiza pra caramba. Isso é uma coisa que a minha mãe viu bastante quando eu virei. Quando a minha irmã virou vegetariana, ela já tinha visto isso. Depois que eu virei vegetariano, ela continuou seguindo a receita. Realmente é muito mais barato, muito mais econômico. Sobra dinheirinho aí. Você que gosta de sobrar um dinheirinho pras férias, então pensa aí, ser vegetariano pode ser uma boa ideia, viu? Pra economizar dinheiro. Faz parte também. Vamos então para um nono motivo para se ser vegetariano. Certo? Aqui ó. Nono motivo para se ser vegetariano. A carne causa envelhecimento prematuro das células do corpo. Ou seja, consumo de carne pode te deixar mais velho. É o que eu tinha falado, que já tinha até dito aqui também, na questão do consumo da carne, da digestão da carne, é uma coisa muito pesada e acaba estressando demais. Primeiro, que é bom vocês saberem, o estresse é uma coisa que envelhece a gente, né? O estresse é uma coisa que pode dar doenças e pode até mesmo envelhecer o seu corpo. Por isso que é sempre bom você estar tomando atitudes que te deixam mais calmo, porque o estresse é uma coisa muito complicada. E o consumo de carne é uma coisa que estressa bastante, logo você acaba ficando mais velho mais rápido, né? Aí você vai estar com aparência de 50 anos e tem 15. É o estresse, gente. Tem que cuidar do estresse. O estresse é uma coisa complicada. E o consumo de carne é uma coisa que estressa bastante. Certo? É um bom motivo. Certo? Vamos lá pro 10º. E não diria o último, porque eu ainda quero dar mais alguns. Né? Mas aí já é particular mesmo. Eu não sei nem se vai ter tantos dados. É uma coisa mais confessão de um vegetariano para vocês. Vamos ao 10º motivo para se ser vegetariano. Animais são amigos e não comida. Se você não come uns, por que comem outros? E não só. Agora eu vou pegar vocês. Você teria coragem de comer o seu amigo? Comer sua mãe? Ou comer outra pessoa? Eu não estou falando no segundo sentido. Estou falando no sentido direto. Comer de alimentação mesmo. Você comeria um outro ser humano? Você cometeria canibalismo? Então por que você comeria um animal? E se você não come o seu bichinho de estimação, seu gato, seu cachorro, seu papagaio, por que você iria comer um boi, um porco, uma vaca? Entendeu? Animais eles não estão para ser alimento. Nem povo é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cães é os animais. Vaca é os animais, porco é os animais. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá, esses animais tem que cuidar deles, não comer. Mas isso é algo que a gente pode simplesmente parar e analisar. E com o tempo perder também essa necessidade abusiva de comer carne. Só que hoje em dia é quase impossível. Porque vocês podem parar um pouco para pensar que vocês não são onívoros. A gente não está tendo uma alimentação. No caso eu não, né? Mas a maioria das pessoas não estão tendo uma alimentação de onívoro. De pessoas que comem de tudo. E sim de carnívoros. A quantidade de carne que é consumida é muito abusivo. É muita carne, gente, é muita carne. Então, eu particularmente aconselho a você que é muito carnívoro, ou você que está pretendendo ser vegetariano, mas ainda não consegue, começa diminuindo. Diminui a quantidade de carne que você come. Isso já ajuda pra caramba. Só toda a questão social, até mesmo de saúde, já ajuda pra caramba. Só você começar a diminuir.
vai chegar um ponto que você vai falar, meu, não preciso de carne. Até porque você vai também começar a comer outras coisas. Meu, a quantidade de alimento que eu não comia e que eu como hoje em dia é muito grande. E coisa boa, gostoso pra caramba. Vários alimentos, a minha mãe passou a fazer lasanha de carne de soja, uma delícia. E eu lembrei de mais um motivo, né? Vamos lá pro nosso 11º motivo. Esse sou eu que tô falando, não tem dados nem nada, mas você pode pesquisar. Quer dizer, se você tem um estômago fraco, não faz isso. Mas se você tem um estômago um pouco mais forte, vai na internet e pesquisa a forma que eles abatem os animais. Como é o cuidado dos animais, desses que são criados. É pesado, gente. É triste a forma como eles criam os animais para o abate. E é cruel e desnecessário muitas vezes. A forma que eles fazem para abater esses animais é muita crueldade e às vezes até desnecessário. Então, dá aquela pesquisadinha de leve, pode ser aí no YouTube, não sei se o YouTube vai ter porque é muito pesada, as cenas são muito pesadas para se ter no YouTube. Mas acho que na internet você encontra, se não dá uma pesquisadinha, eu acho que você encontra assim alguns vídeos mostrando a forma que eles abatem esses animais. Meu, se você se põe no lugar desses animais, é sério, é triste pra caramba, porque não é, a questão nem é tanta de matar o animal pro consumo, mas a forma que eles matam os animais são de ser formas cruéis e desnecessárias, entende? E eles fazem isso em grande quantidade, fora que você pegar um animal e criar ele desde pequeno já para o abate, tipo, limitando a vida desse animal, sabe? Um animal que poderia ter uma vida longa e feliz, acaba tendo uma vida muito curta e estressante. Meu, é complicada essa situação, sabe? É muito complicada. Eles não simplesmente criam o animal feliz e depois abate para o alimento, sabe? Eles criam o animal já numa certa situação de tortura, já própria para o abate, sabe? É muito triste. Então essa questão dos animaizinhos que eu falei lá no início do vídeo também faz parte, sim, é um grande motivo que você deveria se preocupar, sim. Porque é muito triste a forma que eles abatem os animais, certo? Mas bora deixar um pouco mais feliz, que esse final aqui foi meio triste, né? Então lembrem aí desses motivos para se tornar vegetariano. Procura sim estar virando vegetariano aos poucos. Dá uma pesquisadinha de leve na internet. Nada muito bruto, não precisa ser um gênio e nem nada demais. É algo bem tranquilo, certo? Ultimamente eu fui em restaurantes por aí, fiquei muito feliz porque a quantidade de alimentos vegetarianos está aumentando. A vasta quantidade de alimentos de saladas e de refogados tá aumentando pra caramba, graças a Deus. Tá dando pra comer legal em restaurantes, em lanchonetes, tá tendo aí hambúrgueres vegetarianos, e entre outras coisas. Tá aumentando o mercado para quem é vegetariano, tá aumentando. Então é um bom momento para se ser vegetariano, sim. É uma alimentação tranquila, não é tão difícil, certo? E eu acho que é só. Pensem nesse sentido aí. Deixem aí no comentário. Já deixa pega essa âncora. Já deixa aí no comentário o que você pensa sobre vegetarianismo. Deixa aí, pode deixar mesmo. Pode colocar aí no comentário o que você acha sobre isso. Eu vou estar dando essa força para vocês. Qualquer pergunta, deixa aí nos comentários. Deixa principalmente a sua opinião. Eu quero escutar a sua opinião sobre vegetarianismo. É sempre muito bem-vinda. E se você gostou do vídeo, provavelmente você gostou desse vídeo, eu sei que você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí, deixa o seu gostei, compartilhe com seus amigos. Se você é vegetariano, quer ajudar os seus amigos a virar vegetariano também, compartilha com eles que eles vão gostar. Se você não é vegetariano, quer se tornar vegetariano, compartilha esse vídeo com seus amigos para eles também quererem entrar nessa e você não precisar ser vegetariano sozinho. É sempre muito bom ter uma companhia. Principalmente, você quer ser vegetariano, mas a sua mãe não tá deixando. Mostra pra ela esse vídeo que eu acho que ela vai gostar também, capaz de ela querer virar vegetariana também, não? Compartilhe, se inscreva no canal para mais vídeos. Eu vou estar trazendo outros assuntos aqui, alguns assuntos talvez um pouco mais polêmicos, certo? Curta a página do Facebook, curta meu Instagram, se inscreve no Instagram, no meu Twitter. Eu não uso muito, mas lá estou divulgando os meus vídeos, então caso você perdeu algum vídeo, vai lá no Twitter, eu vou estar colocando lá também. Na página do Facebook eu estou sempre postando também os vídeos lá. E aqui no canal, se inscreve no canal aí para você estar recebendo mais vídeos como esse. Eu acho que por hoje é só, falei pra caramba não. Por hoje é só, valeu, obrigado e falou!